continuando a nossa reflexão e pensando de uma forma mais específica sobre como a cultura influenciou a formação dos estados e a formação do próprio direito, é possível perceber a influência que a cultura teve, né, os aspectos culturais tiveram na transição do feudalismo para o capitalismo e, consequentemente, na mudança de paradigma do próprio Estado, né, a transição do modo de produção feudal, a formação dos Estados nacionais, posteriormente Estado liberal, posteriormente o Estado social, até chegarmos no Estado de bem-estar social e o Estado democrático de direito, tudo isso também com influências no próprio campo do direito e do conjunto normativo, tem aspectos diretamente relacionados às mudanças culturais que foram vivenciadas ao longo de cada uma dessas eras, né, ao longo de cada um desses momentos históricos. Então, por exemplo, quando nós tivemos a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, foi bastante importante a contribuição que foi proveniente da própria forma de lidar com a produção inicialmente voltada para a subsistência, produção sob encomenda, que passa a ser voltada para o mercado, para ser comercializada, a partir do momento em que mudanças que foram introduzidas nos campos, na forma de explorar a terra, né, uma técnica de exploração de culturas diferentes que viabilizou a produção de um excedente que passou a ser voltado para as trocas e comercialização. Além disso, também, né, a utilização de cavalos ao invés de bois, que permitiam um deslocamento para distâncias maiores, num período menor de tempo e gastavam menos tempo para fazer mesmo trabalho ali no cultivo da terra. Além disso, formas também de mudança de se relacionar, do servo se relacionar com o senhor feudal, ao invés de trabalhos forçados que eram exigidos em algumas partes da Europa, principalmente na França e na Alemanha, por volta do século XII, houve arrendamento de algumas terras e uma relação baseada nos pagamentos. A princípio eram baseados em trocas e posteriormente até com o pagamento de rendas fixas para a exploração dessa terra. Então, a figura do arrendamento, tudo isso contribuiu para uma mudança de perspectiva também que levou a esse novo modo de produção capitalista, porque houve uma mudança também na perspectiva de acumulação, né, que foi bastante influenciada também pela reforma protestante. Martim Lutero, que propôs uma nova propôs uma nova perspectiva em contraposição aos dogmas da Igreja Católica e que, na perspectiva de Max Weber, trouxe aí o espírito do capitalismo, né, permitindo uma nova forma de o indivíduo se relacionar com o trabalho, numa perspectiva de acumulação que até então não existia, né, que não era viável. Então, são aspectos culturais que vão determinar, né, toda a nossa história a partir desses momentos especificamente, né? E, além disso, também, nesse contexto de transição para o sistema capitalista, já pensando nas primeiras sociedade pré-industrial e posteriormente a sociedade industrial, pensando nas revoluções burguesas, a Revolução Gloriosa, Revolução Francesa, que traziam, né, uma resposta ao absolutismo monárquico, que pensavam, que propugnavam os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, para assegurar posições, para permitir a livre circulação da propriedade, sem que houvesse ali ingerência do Estado, né, para que houvesse segurança nessas relações, principalmente para a circulação da propriedade privada. Isso tudo influenciou também aquele momento de transição, né, do século que a gente tem a partir de 1800 e 1789, por ali, e que influenciou também as relações entre os indivíduos num momento muito importante, que coincidia com o momento em que a gente tinha também a transformação das manufaturas e maquinofaturas, o surgimento das fábricas e o momento em que a gente tem a Revolução Industrial, em que a gente tem um processo de crescer, um fenômeno, né,
de crescente industrialização nos países que tinham um desenvolvimento mais desenvolvido naquele momento, principalmente na Europa. E isso proporcionou o liberalismo que veio como resposta ao absolutismo monárquico, que foi influenciador, né, que foi o mote das revoluções burguesas. Ele proporcionou uma forma de exploração do trabalho humano, trabalho juridicamente livre, que era um pressuposto histórico necessário para o capitalismo, então emergente, né, se desenvolver, porque era preciso ter quem produzisse e era preciso ter aquele que consumisse esse produto produzido, né, esse resultado final da produção. Então, os resultados que a combinação do liberalismo, ou seja, a ausência de intervenção do Estado para estabelecer um conjunto mínimo de regras, direitos e garantias naquele contexto, fazia com que houvessem distorções, fazia com que houvesse a exploração daquele que era o proprietário dos meios de produção, que faz parte do sistema capitalista, essa distinção entre as classes sociais antagônicas, né? O proletário, que é aquele que só tem a sua força de trabalho para prover sua subsistência e que, em contraposição, presta trabalho juridicamente livre, mas realmente não havia liberdade de fato, não havia liberdade real, porque ele estava ali sob o jugo do salário. Existia uma grande quantidade de trabalhadores à disposição para realizar o trabalho e, de acordo com a perspectiva liberal, de não intervenção do Estado na economia, de não intervenção do Estado na perspectiva contratual, isso fazia com que as regras para a realização desse trabalho fossem ditadas por aquele que era o proprietário dos meios de produção, ou seja, pelo patrão. E onde que isso, em que contexto isso se encaixa com o nosso tema de estudo, né, com a influência da cultura no Estado e na formação do próprio direito, no surgimento e transformação do próprio direito? Porque essas distorções do liberalismo permitiram uma exploração desses trabalhadores, desse exército industrial de reserva, né, porque houve a expulsão do servo da gleba, houve a expulsão do artesão das oficinas, de maneira que fossem inviabilizadas outras formas de produzir, então eles precisavam se submeter ao trabalho nas fábricas, que então estavam se desenvolvendo e crescendo, né, e surgindo. Então, nesse contexto, a gente tem uma situação de superexploração. E imaginem, né, o filme Tempos Modernos, que tem o Charlie Chaplin como um ator principal, mostra bem como eram as condições em torno dessas fábricas. Camponeses, eles não sabiam ser trabalhadores ainda, né? Não existia treinamento para isso, era tudo muito novo, então se concentrava aquela grande massa de trabalhadores sem nada, né? Pensando no inverno europeu, sem nada em torno daqueles polos industriais, daquelas fábricas. Então as cidades eram extremamente sujas, não haviam condições de higiene, saneamento básico, eles ganhavam um salário ínfimo, trabalhavam por 18 horas por dia, tanto mulheres, crianças quanto os homens, e não tinham condições de habitar, né? Então isso gerou uma situação de conflito social, gerou uma situação de caos social, que por diversos aspectos combinados, fatores filosóficos e culturais também, além dos políticos e econômicos, fizeram com que houvesse uma intervenção, passasse a haver uma intervenção do Estado na regulação das questões envolvendo, né, o trabalho humano, e isso a gente chama de dirigismo contratual. Então, uma atuação do Estado que antes era baseada no laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, uma postura de se abster diante desse estado de coisas, a partir dessa série de fatores combinados, que teve influência do marxismo, né, o Manifesto Comunista de 1848, a encíclica Rerum Novarum de 1891, que foi chamada de Manifesto Comunista da Igreja, né, do Papa clamando pela intervenção do Estado, naquele estado deplorável, né, que estavam os trabalhadores. Então, essa situação de conflito social ameaçador também, e o fato de existir, né, essa possibilidade alternativa ao capitalismo que era trazida por esse ideal de Marx e Engels, né, com o Manifesto Comunista, e que também despertava a noção de consciência de classe, de soma, de resistência. Já existia autorregulação, né, alguns grupos
de representação de trabalhadores já negociavam com os trabalhadores, com os empregadores, com os patrões na época, e também já existiam as lutas de classes, né, manifestações dos proletários no sentido de clamar por melhores condições de trabalho. Então essa pressão social, esse caldo cultural foi bastante importante na sociedade industrial e levou a uma mudança de perspectiva, a transição do Estado liberal que passa na perspectiva do constitucionalismo, que ensejou, né, o reconhecimento dos direitos de primeira dimensão, direitos civis, direitos políticos, passa a exigir uma outra postura do Estado, uma atuação no sentido de intervir para regular as questões sociais e que vai mais amadurecer um pouco mais e por volta das primeiras décadas do século XX vai levar ao que a gente chama de constitucionalismo social, um movimento de introdução nas constituições, nos principais diplomas normativos, né, dos estados, das nações, de questões para regular aspectos voltados para preocupação social. Então, por exemplo, o direito do trabalho, ele tem como marco inicial de seu surgimento, né, as primeiras leis que eram leis esparsas ainda, mas a partir de 1806 com a lei de Peel, mas esse conjunto de fatores combinados, Revolução Industrial, com as revoluções burguesas, né, a influência do liberalismo, o Manifesto Comunista, essa mudança de perspectiva também sendo clamada pela Igreja, essas lutas sociais são todos aspectos que combinados davam, né, esse momento, davam as características culturais daquele momento, filosóficas também, né, ideológicas, sociais e econômicas e políticas daquele contexto que levou a uma mudança de paradigma do Estado, que levou também à conquista de direitos chamados de segunda dimensão, direitos sociais, e consequentemente a consolidação do direito do trabalho como ramo jurídico e que até hoje, né, tem uma grande importância nesse contexto para regular essa relação que é desigual. Então, a cultura esteve presente naqueles momentos, né, de transição e também influenciou essas conquistas de direitos, né, e isso também é visível a partir do momento em que a gente já no século XX tem algumas mudanças, alguns ciclos do capitalismo que são considerados como momentos de crise, por exemplo, que exigiram algum tipo de adaptação. Por exemplo, a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que ensejou políticas, né, adoção de políticas dos estados para recuperação da economia e que originaram também, mais adiante, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, um momento histórico que ficou conhecido como os anos gloriosos do capitalismo, né? Criticável, né, essa expressão de anos gloriosos do capitalismo, mas no sentido de que nesse momento houve um pacto, uma espécie de pacto entre os trabalhadores para que houvesse ali uma acomodação dessas questões, das reivindicações dos trabalhadores com concessões por parte dos patrões, e aí nós tivemos o chamado estado de bem-estar social sendo arquitetado em alguns países da Europa, que era uma forma, né, de organização do Estado que tinha uma preocupação maior com as questões sociais, com a busca do pleno emprego, que reconhecia o primado do trabalho, o trabalho como questão central, como principal forma de inserção do indivíduo na sociedade, dele cumprir um papel na sociedade e dele ter acesso aos bens jurídicos necessários para prover a sua sobrevivência de forma digna. Então foi um momento chamado de anos gloriosos do capitalismo porque foi uma fase de desenvolvimento econômico, mas também com um olhar para essa questão social. É claro que dentro do sistema capitalista, essa contradição, esse antagonismo entre as classes, a desigualdade, ela nunca vai desaparecer, né? Porque é inerente ao sistema capitalista a acumulação, a exploração do trabalhador para a obtenção da mais-valia, então, consequentemente, é inviável se falar em superação dessa desigualdade. E até muitos autores criticam, né, esse momento histórico, dizendo o seguinte: apesar de ter havido uma produção normativa, né, um reconhecimento de direitos, principalmente sobre questões sociais, questões trabalhistas,
e de ter havido um pronto atendimento das reivindicações dos trabalhadores no sentido de obter conquistas como participação nos lucros, enfim, outros direitos. Houve uma profícua também, né, uma rica produção normativa no sentido de reconhecer direitos, ou por outro lado uma alienação, pensando do ponto de vista macro, houve uma alienação maior. Por quê? Porque as organizações representativas dos trabalhadores, ou seja, principalmente, né, os sindicatos, eles deixaram de adotar uma postura de luta, de resistência, de confronto, e passaram, né, houve ali uma aquietação durante esse período. Não posso generalizar, nem pretendo, mas é só um modo de ver, né, um modo geral. O que aconteceu na maioria dos países é que houve essa acomodação no sentido de deixar de resistir ao próprio capitalismo, deixar de questionar o capitalismo, deixar de buscar a superação do modo de produção capitalista. Então, essa questão envolvendo esse momento histórico também está diretamente relacionado a aspectos culturais. O que nós vivenciávamos, né, principalmente nos países com um desenvolvimento industrial, comercial mais aguçado, mais avançado naquele momento, que ditavam, né, esses padrões. Então, nós tivemos um modelo de organização que foi considerado como um marco da segunda revolução industrial, que foi a organização da produção dentro de um modelo chamado fordista-taylorista. Ford e Taylor, eles desenvolveram uma nova perspectiva em relação à organização dentro das fábricas, que permitiu a produção em massa, né? Mediram tempos e movimentos, racionalizaram, otimizaram os processos, introduziram a linha de montagem. Ford introduziu a linha de montagem dentro das fábricas, de maneira que o trabalho passou a ser realizado pelo trabalhador em ponto fixo dentro de uma esteira de rolagem, que levava até ele o trabalho que ele ia ser realizado. Então, o fracionamento em tarefas repetitivas de forma sequenciada levou a ganhos de produção, e a produção em massa também voltada para um consumo em massa, e é daí que a gente tem esse resquício cultural, né, do que a gente tem até hoje, que é a nossa sociedade de massa, uma sociedade voltada para o consumo. A gente compra, né, a gente consome sem nem saber por quê e para quê, mas existe esse apelo que está relacionado a esse momento, né, principalmente nas primeiras décadas do século XX, se intensificou a utilização desse modelo fordista-taylorista de produção, e que gerou, né, uma perspectiva, principalmente a partir da década de 1940, de plena produção, de produção em massa, e gerando padrões de consumo também, e interferindo nos nossos hábitos e na nossa cultura, que foi importada, né, mais uma vez, desses países ditos desenvolvidos, numa perspectiva colonial. Então, é daí que vem, né, na década de 1940, a expressão American Way of Life. Então, se vocês tiverem oportunidade de assistir algum filme que reflita, né, acho que até o De Volta para o Futuro, quando tem a volta lá para os anos 50, né, quando ele vai para o passado, Martin vai para o passado, dá para ver isso. Todas as mulheres com o mesmo corte de cabelo, todas as casas padronizadas, todas iguais, mesmo tipo de geladeira, mesmo tipo de veículo. Então, a imposição desse padrão de consumo dentro de uma sociedade de consumo voltada para a massa, para a massificação, né? Então, isso também reflete no direito, nessa padronização. O direito tem a tendência universalizante, progressista, então isso acaba espairando, se multiplicando, influenciando outras nações também a regulamentarem as suas formas de interação social no mesmo sentido. E também, né, não é à toa, também é para estabelecer dentro do jogo da concorrência os papéis de forma mais clara, mais definida, né, e tornar essa concorrência menos cruel entre aqueles países desenvolvidos. Muito bem, mas o que é importante apreender em relação a esse momento histórico em que a gente tem essa transição?
é importante compreender que a nossa Constituição de 1988, por exemplo, apesar de nós não termos vivenciado o estado de bem-estar social no Brasil, não ter se arquitetado, se estruturado aqui, ela foi um resultado desse processo, esse processo de reconhecimento das questões sociais durante esse período. No entanto, o que acontece a partir da década de 1970, que também tem relação direta com o que estava acontecendo nas relações entre os indivíduos, tem relação direta com esse caldo de cultura, é o que vai influenciar também a falta de efetividade da nossa Constituição de 88. Então a gente tem, né, é muito comum a gente ouvir que a Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã, democrática, e que há um problema de falta de efetividade. Por que os direitos ali reconhecidos na perspectiva do constitucionalismo social, que reconhece a dignidade humana como valor estrutural, como valor fonte dentro desse ordenamento jurídico, por que eles não são efetivados? Porque a partir da década de 1970, final da década de 1960, esse modelo ótimo em que a gente tinha produção em massa, consumo em massa, dentro desse pacto fordista que se instaurou, né, nas economias, nos principais países do mundo, as chamadas potências, né, no mundo, eu não gosto desse termo, mas é justamente para enfatizar, o que começou a acontecer? A produção não sendo suficiente, né, aliás, o consumo não sendo suficiente para absorver o que era produzido. Além disso, então a gente começa a ver sinais de esgotamento naquele modelo, porque a produção era padronizada, então era preciso diversificar, porque todos, como eu falei, né, todas as geladeiras eram iguais, os veículos, não existia uma gama diferente, né, não existiam muitas oportunidades assim de consumir bens diferentes, então não existia variedade na produção. E além disso, a crise do petróleo em 1970 fez com que a energia se tornasse bastante cara. Então, nesse momento em que o sistema dava sinais de esgotamento, houve uma mudança de perspectiva e começa a ganhar força uma nova matriz cultural, em detrimento da matriz cultural social, a matriz social que inspirou a produção normativa dentro daquele contexto anterior. Então a gente começa a ver se formar a racionalidade neoliberal impondo padrões da própria forma de pensar, né? A racionalidade neoliberal ela propugna a adoção de uma política de Estado em que seja viável a exploração, né, do capital viajante, capital especulativo, uma nova fase do capitalismo financeiro em detrimento do capitalismo industrial. E isso vai também interferir, a racionalidade neoliberal, ela se difere do liberalismo puro e simples, porque ela vai interferir nos modos de agir, no modo de pensar, né, criando estruturas de dominação baseadas, por exemplo, no próprio desemprego, baseadas no jugo do salário, que continua existindo, né, mas principalmente transferindo o jogo da concorrência, o jogo empresarial da concorrência para os indivíduos, criando nos indivíduos um sentimento, né, de não pertencimento. Por que isso? Porque a partir do momento que o indivíduo começa a ver o outro como uma ameaça nesse contexto de desemprego estrutural, inclusive, por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta da globalização, por conta da reorganização produtiva, em que a gente tem principal representante, né, o toyotismo, o modo de produção toyotista de produção na fábrica da Toyota no Japão, que propugna a empresa enxuta, então menos trabalhadores sendo necessários no processo de produção, a concentração da gerência, então começa a se jogar para fora etapa do processo produtivo, começa a ser utilizada de forma mais intensa a terceirização. Isso tudo vai refletir no modo como um indivíduo se relaciona com o outro. Então, a figura de colaborador, vestir a camisa da empresa, né? Vem daí, gestão por performance, gestão por estresse. Então, isso tudo impõe outras formas de relacionamento e gera também uma transformação dessa sociedade, de maneira que o indivíduo ele passa a ver o outro como seu concorrente.
ele passa a ver o outro como uma ameaça. E aí começa a acontecer um processo de desconstrução cultural também, que favorece essa perspectiva na sociedade, que passa a se pautar pela autorregulação, porque passa a prevalecer o discurso de que o Estado ele não deve prover tudo para os indivíduos. Então existe um processo de desconstrução cultural, desconstrução de conquistas, de flexibilização dos direitos trabalhistas e de desconstrução e desregulação desses direitos. Então, o indivíduo passa a ser o único responsável pelo seu sucesso. Então, ele tem mais ainda a obrigação de ser bem-sucedido, porque ele precisa de arcar com um plano de saúde, ele precisa de ter um plano de previdência privada, ele precisa de pagar uma faculdade, uma educação privada. Então, a gente vai tirando do Estado essas conquistas, essas obrigações, esses deveres que ele já vinha cumprindo ou que a gente já tinha num paradigma anterior a perspectiva dessas ações afirmativas do Estado para efetivar esses direitos e então começa a prevalecer nessa perspectiva a sociedade da autorregulação, a sociedade do risco. E isso promove um distanciamento, essa racionalidade neoliberal promove esse distanciamento entre os indivíduos e faz com que deixe de existir um sentimento de classe, né, um sentimento de pertencimento. Então a gente tem um distanciamento entre os trabalhadores e entre essas técnicas, entre essas formas de dominação que a racionalidade neoliberal impõe, estão também o mito do empreendedorismo. Então, faça você mesmo, né? A gente tem a partir da década de 70 isso se intensificando e sendo ainda mais visível hoje, quando a gente fala de trabalho por plataforma, uberificação, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Então, é uma forma de transferir para o sujeito, de transferir para ele a única responsabilidade pelo seu êxito. A sociedade não lhe deve nada e então, nessa perspectiva, ele passa a defender essa desconstrução também, porque ele não se vê mais como trabalhador explorado, ele passa a se ver como patrão, ele passa a se enxergar como um empreendedor e começa também a defender o discurso de desconstrução do Estado. Isso também é visível não só, né, no Brasil, como em outros países que não vivenciaram o estado de bem-estar social, mas também dentro do estado de bem-estar social, por exemplo, na Suécia, né, em países que tiveram e que têm essa formação dentro da social-democracia, os netos do estado de bem-estar social que não tiveram aquele momento de luta, de conquista, que não vivenciaram essa experiência da memória, né, que não passaram, que não adquiriram essa memória, que não passaram por essas transformações culturais, não criam sentido, não veem sentido nisso, não valorizam essas conquistas, então criticam e defendem o fim também do estado de bem-estar social, no sentido de que a preocupação com as questões públicas ou uma atuação do Estado para adotar políticas públicas voltadas para as questões sociais seriam causa de entrave ao desenvolvimento econômico ou que haveria maior progresso, maior desenvolvimento econômico se não houvesse essa preocupação. Então, isso é visto nessas sociedades em que a gente tem as figuras das democracias sociais ou sociais-democracias e também nos países que são considerados países subdesenvolvidos na perspectiva da colonialidade, né, que nos foi imposta, porque a gente tem essa herança ainda no Brasil. Então, esse aspecto relacionado a essa mudança de paradigma, a mudança de matriz cultural, principalmente a partir da introdução da racionalidade neoliberal, a partir da década de 1970, contribui para a falta de efetividade dos direitos que são assegurados na nossa Constituição de 88. E um outro aspecto que se soma a este é o fato de nossa história ser de colônia, né? Nós fomos um país colonizado e esse pensamento colonial, o colonialismo se distingue da colonialidade, né? O colonialismo foi aquele movimento histórico, aquele fato histórico que se deu pela exploração de alguns países em relação a outros, mas a colonialidade tem a ver com esse processo
ideológico, com esse discurso que ficou arraigado, né, que nos contaminou e que contaminou a tantas nações, dentro dessa perspectiva de que os países seriam subdesenvolvidos e que eles deveriam, então, numa posição, né, em relação a esses países, principalmente da Europa, que eram tidos como as potências, que eram os países desenvolvidos naquela época, que haveria uma relação de inferioridade em relação a eles. Então, isso também, né, esse pensamento colonial precisa ser rompido para contribuir para a efetivação dos direitos sociais constitucionalizados. Então, não adianta inserir na Constituição, principal carta, né, normativa, principal diploma normativo dentro de um Estado, que são reconhecidos valores como a dignidade humana, que é reconhecida a valorização social do trabalho e que a propriedade se submete a uma função socioambiental, se em contrapartida não há esse processo de vivência, esse processo de amadurecimento cultural, né? A gente pode perceber, a partir da obra de Marcelo Neves, que trata do constitucionalismo simbólico, esse distanciamento entre aquilo que é posto, aquilo que é reconhecido e a prática real, né? E se a gente traz isso para o contexto do direito do trabalho, por exemplo, fica muito fácil perceber essa síndrome do descumprimento das obrigações trabalhistas, né? Existem várias normas que regulam questões relacionadas à forma de trabalho que tem como base o trabalho subordinado, o trabalho juridicamente livre e subordinado. Mas muitas dessas normas não são cumpridas porque há essa perspectiva de desvalorização da questão social, de não reconhecimento da importância desses direitos. Por quê? Porque o nosso processo de evolução normativa trabalhista, ele foi diferente daquele que foi vivenciado em outros países, né? A Revolução Industrial, ela começou a acontecer, né, porque não foi um fenômeno que aconteceu de forma uniforme, de maneira uniforme em todos os países ao mesmo tempo, mas tem autores que colocam como momento histórico o período compreendido entre 1760 e 1840, por exemplo, na Bélgica, na Inglaterra, em momentos diferentes, né, dentro dessa janela. E no Brasil, a abolição da escravidão aconteceu em 1888. Nós fomos um país colonizado e até 1888 nós tínhamos a possibilidade jurídica de ter escravos no Brasil. E só a partir da década de 1930 é que houve, de fato, uma intensificação do nosso processo de industrialização. Então, se a gente olhar em comparação com esse tempo de maturação, esse tempo de amadurecimento cultural, de lutas, de conquistas que outros países da Europa tiveram, né? E nós tivemos aqui no Brasil, é diferente. Então, existe também, sob a perspectiva das nossas lutas de classes, dos movimentos sociais, é claro que eles existiram no Brasil, é claro que eles foram relevantes, mas nós temos essa mentalidade ainda de desvalorização da questão social, de desvalorização do direito do trabalho, muito forte no Brasil, justamente por conta dessas influências, tanto do momento em que a Constituição de 88 ela foi promulgada em 1988, quando já vinha esse processo de desconstrução cultural iniciado a partir da década de 70 e também por conta das nossas origens, né, e da necessidade de romper com esse pensamento colonial, né, a necessidade de termos proposições e adotar uma perspectiva decolonial, de superar essa vivência, né, que nos coloca nessa posição. E outros aspectos que demonstram também que a cultura e o direito estão diretamente relacionados, né? Todos os dias a gente tem uma norma que é voltada a uma tentativa de regular algum fato que vem do tecido social, da relação entre os indivíduos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Lei Maria da Penha, ela foi criada a partir da necessidade de atribuir proteção, segurança, principalmente às mulheres que sofrem tipo de violência doméstica, né? Então, a partir de um fato específico que envolveu essa personagem, Maria da Penha,
essa cultura, infelizmente, né, também é um aspecto negativo, mas essa cultura de agressão, da violência doméstica contra as mulheres também é um objeto de regulação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na lei de crimes hediondos, também é uma lei que foi inspirada nos fatos históricos, né, numa questão também que estava na nossa cultura acontecendo de uma forma bastante comum, que eram sequestros, né, a gente teve o sequestro do Abílio Diniz e logo depois do Roberto Medina, então isso influenciou também no reconhecimento dessa questão da lei de crimes hediondos. Então, existe essa tentativa sempre, né, o direito deve andar de acordo com as necessidades da sociedade, mas não é viável que haja uma regulamentação em relação a todas essas questões, porque no momento que surge uma lei, ela já é obsoleta, porque é impossível cercar todas as possibilidades. Por isso é que quando a gente fala na produção normativa, existe a possibilidade de se falar em cláusulas abertas. Existe hoje a tendência de decodificação, né, de que sejam utilizadas cada vez mais normas abertas, que são conceitos que são colocados nas normas jurídicas, que permitem que o aplicador do direito complemente ali o sentido, né, que ele coloque ali uma interpretação sobre o que, por exemplo, na perspectiva do Código Civil de 2002, né, o princípio da operabilidade ou da concretude é que propugna essa atividade de complementação no momento de aplicação da norma. Então, por exemplo, quando a gente fala em ato de insubordinação, ato de indisciplina, o conceito vai acabar de ser dado no momento em que for aplicada a norma. Então, vai ser aplicada a partir da interpretação, doutrina, jurisprudência, né, enfim. Então, essa comparação também com outros aspectos que vai fazer com que haja essa construção do direito, né? E um outro aspecto também que é interessante, que é em sentido contrário, no direito penal. A gente tem, por exemplo, o jogo do bicho como uma contravenção. Então, o direito coloca o jogo do bicho como sendo uma contravenção, mas no Brasil o jogo do bicho é tolerado. Por quê? Porque é uma questão relacionada aos nossos costumes, né? A experiência vivida aqui no Brasil. Então, é uma questão cultural que leva a uma tolerância daquilo que é regulado como contravenção penal, né? Então, esses aspectos mostram como a relação entre política e a relação entre a cultura, o direito e o Estado, né, elas se estabelecem ao longo da nossa história e continuam se estabelecendo ao longo da nossa história. E também um outro ponto do nosso programa diz respeito ao direito comparado e também aos sistemas jurídicos. Nós vamos falar disso na nossa próxima aula, na aula da semana 4, e peço para que vocês façam a leitura. Eu vou recomendar também aqui o livro do Gessé de Souza, A Elite do Atraso, que tem a ver com essa questão, né, da nossa perspectiva de desvalorização das questões culturais, das questões sociais, melhor dizendo, dentro dessa perspectiva. E também, se tiverem oportunidade, leiam o Max Weber, né, O Espírito do Capitalismo, para entender essa interferência, né, essa contribuição, digamos assim, né, que foi bastante decisiva na nossa história, tá bom? Então, até a nossa próxima semana e tudo de bom, muito obrigada.